Shalom, Haverim, Shabbat Shalom para todos. Estamos agora na Paraxá da semana e esta Paraxá desta semana é a Paraxá dupla de Aharemot e Kedushim. Os temas centrais destas duas Parashiot estão relacionadas com a santidade, que ao mesmo tempo é espiritual e é prática. Ela envolve o nosso relacionamento com Deus e o nosso modo de tratar o próximo. Também a justiça social, a compaixão, a integridade pessoal são pilares da vida sagrada. E também que a Torá conecta diretamente a observância ritual ao comportamento ético. Está intrinsecamente ligada este relacionamento e estes são os temas centrais da Parashá desta semana. É a primeira aliá relacionada ao Cohen, está em Levíticos, ou Vaikra, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 24. A primeira parte da Parashá, ela trata do serviço de Yom Kippur no Beit HaMikdash, que é o Seder Avodah. E é interessante ver que este elemento emocional surgiu quando a Torá nos diz que Deus deu estes comandos depois das mortes dos dois filhos de Aharon, e nós não podemos deixar de ser tocados pela combinação do Cohen Gadol realizando as tarefas espirituais para a nação, enquanto ele carrega pessoalmente um luto pessoal. A segunda porachá da semana está em Levíticos 16, 25 ao capítulo 17, 7, onde Torá continua detalhando o serviço de Yom Kippur, conclui com uma reiteração das regras de Yom Kippur para cada um de nós, contando as mitzvot de Yom Kippur a partida para Shemor e a afirmação de que o dia de Yom Kippur nos ajuda a trazer a expiação ao nosso povo e por isso o próprio dia, que é o serviço do templo, a oração comunitária, a reza comunitária e a nossa reza individual, nosso jejum, nossa techuvá e nossa confissão, ela se combina de modo para alcançar o perdão verdadeiro para nós e para todo o Israel. A terceira paraxá reitera a proibição de abater o corbanot, o sacrifício, fora do acampamento, e declara enfaticamente que é proibido comer sangue. Sangue simboliza a vida. Está em Levíticos 17, 8 ao capítulo 18, versículo 21. Quando se abate um animal ou uma ave selvagem, é obrigatório comer o primeiro jorro de sangue com poeira e as proibições relativas ao sangue são repetidas, enfatizadas. O sangue do sacrifício vai altar como expiação e o sangue de animais não kosher, não, como se diz, não só a questão do kosher, mas a questão de animais não aptos para o korbanot, eles devem ser cobertos. Há duas categorias de animais mamíferos, berreimá e raiá. O berremá são os animais kosher, a vaca, a cabra e a ovelha, tanto o masculino também, são elas aptas para o altar. E ainda mesmo outra ave raia, os animais raia, não são aptos para o altar. Somente duas espécies de animais raia que são válidos para o sacrifício, que é a pomba e a rola. Também o capítulo 18 traz muitas relações sexuais proibidas. Primeiro há uma advertência geral, encontra imitar as práticas negativas do Egito, de onde nós saímos nas parashotes anteriores, comemoramos Pessah recentemente, estamos na contagem do homem, e os cananeus, onde estamos a caminho, a terra dos caminhos de Canaã. Estamos ainda a conquistar o que Hashem nos prometeu. Devemos apenas seguir as leis, os estatutos de Deus e viver segundo eles. A quarta aliá está em Levítico 18, 22 ao 19, 24. Esta aliá intermediária, ela que une as duas parashiotes, a Harei Kedoshim, é a única dos pares que quebra o padrão. Logo após as proibições sexuais, vem o comando de ser santos, onde a resposta vem a viver moralmente, dada a grande quantidade de mitzvot nesta porção,
conclui-se que envolve a observância sincera das mitzvot, não somente por formalismo, mas com uma aspiração espiritual. Devemos honrar os pais e também guardar o Shabat. Ou seja, que se o pai ou a mãe ordenar a quebra do Shabat, a regra do Shabat vem mais acima do que qualquer outro mandamento. Também nós não podemos nos voltar para a idolatria em pensamento ou em palavra ou criar imagem de culto. Estes mandamentos mantêm a nação judaica distante de todos os ídolos. A quinta aliá está em Levítico 19, versículo 15 ao 32. Não se deve perverter a justiça, não honrar o que é rico durante o julgamento e também praticar a verdadeira justiça. Estamos vendo que a Parashá se relaciona a juízes, mas de verdade somos juízes em todas as nossas ações, nos relacionamentos entre pais, filhos, amigos. Devemos aplicar estas regras informalmente. Não devemos caluniar, não devemos difamar, nem que seja verdade, nem que seja mentira. Não devemos permanecer indiferente ao perigo do próximo, não odiar no coração. Devemos repreender com sensibilidade e evitar a humilhação. Uma continuação da Parashá, ainda ecos da Parashá da semana passada, que foi Tatsriya Metzorah, onde a pessoa tem aqueles problemas todos da casa infeccionada, com a lepra, a roupa e, finalmente, o corpo. A sexta, aliás, está relacionada, Levíticos 19, 32 ao 20, versículo 7, onde não se deve oprimir o estrangeiro dentro das terras, deve-se tratar com amor, aprendendo da experiência do Egito. Também é proibido fraudar nas medidas, devemos ter pesos e medidas precisos, dois lados da mesma moeda, devemos guardar todas as leis e estatutos de Idus, e também a pena para o sacrifício, oferta de crianças. Moloque é o apredejamento. Dos cortará o ofensor que praticar ovo e idioni. Está claro, santificai-vos e sede santos. E a sétima aliá está dizendo que devemos conservar os estatutos, observar, porque Deus nos santifica pelas nossas ações. Insultar os pais mesmo depois de morto é proibido. É uma proibição seguida e pena. Nós vemos que a Torá tem a reiteração das uniões proibidas de Harei, todas as infrações capitais, e há 4 tipos de morte que se conta separadamente entre 613 mitzvot, que é o apedrejamento, estrangulamento, asfixiar e dilaceração. Mais uma vez, preservando, guardar todas as mitzvot, para evitar a expulsão da terra prometida. E o que fala também na última parte, que é a Haftará, estamos no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 7 ao 15, que retorna o tema final da Parashá de Kiddushim, que, infelizmente, o povo de Israel, nosso povo, seria exilado por abandonar a Torá e a Mitzvot, porque não nos tornamos o povo santo que poderíamos e deveríamos ser. Mas a profecia se termina e, com uma nota positiva, chegará o dia de retorno à terra de Israel e jamais seremos arrancados da terra de Israel e teremos abundância com o arrependimento. Isto está acontecendo neste momento, desde 14 de maio de 1948, o Estado de Israel tem se retornado um grande milagre. Como todos os dias somos testemunhas oculares, nós que estamos aqui em Jerusalém, temos visto os milagres, é um milagre, é um milagre, todo dia é um milagre. E aqui o milagre é multiplicado. 77 anos Israel completará esta semana. E agora vamos falar sobre a Parashá da semana. Nós colocamos que o verso do Levítico 19, versículos 13 a 14, que está dizendo: não reterás o pagamento do trabalhador até pela manhã, e você não deve amaldiçoar o surdo. Isto é óbvio. A pessoa surda não ouvirá suas maldições. E assim mesmo não se deve amaldiçoar o próximo. Isto tem uma conotação dupla. Ou seja, se uma pessoa não quer dizer que literalmente seja surda, mas se a pessoa não está ao redor para ouvir a sua crítica, ou ouvir o falar mal, ou a maldição, não pode falar. Não pode falar.
é o fato de que se temos alguma coisa a falar, temos que falar frente a frente. E ainda é proibido, se ouvirmos uma maldição, tomar conhecimento, isto é uma coisa deplorável. Nós não podemos amaldiçoar nem mesmo a pessoa que não ouve, como a nós mesmos, nós não podemos nos amaldiçoar. E o Baal Haturim comenta um ponto entre reter o pagamento e amaldiçoar o surdo. O Baal Haturim é uma coleção de comentários do Shulchan Aruch que tenta juntar nesta parte as duas declarações da Torá. Mesmo que alguém tenha uma queixa legítima, trabalhou arduamente, sua camisa, cumpriu um dia inteiro de serviço e agora precisa ser pago para alimentar a família, o empregador responde: agora não tenho dinheiro, eu pago quando puder, pago quando não puder. É tudo assim. E quando o empregador desta resposta, o trabalhador diz: mas eu cumpri a minha parte, trabalhei, agora deve cumprir a minha palavra. O patrão diz: desculpe, ferido, trabalhador, irritado, humilhado, sente vontade de amaldiçoar o empregador, despejando sobre ele tudo que lhe é justo. É justo. Mas isto não lhe trará o pagamento, mas aliviará parte da dor. A Torá aqui nos ensina claramente de que judeus não amaldiçoam, mesmo quando os tratam de uma atividade ou ação justificada. Leve o patrão a um tribunal rabínico, apresente sua queixa entre o tribunal, mas não amaldiçoe, não amaldiçoe a pessoa, não amaldiçoe a si mesmo, não amaldiçoe a situação em que estás a viver, porque aquele que crê e confia em Hashem deixa os problemas na mão de Hashem. Quando uma pessoa perde a postura, começa a explicar e a esbravejar a sua raiva, despejando ódios e maldições, ele demonstra ter abandonado esta esperança de ver uma solução oportuna. Quantas vezes a pessoa passou e teve a aflição de esperar em silêncio, enquanto pessoas que tinham uma intenção nada sagrada tornou a vida miserável. O amaldiçoar pode libertar uma tensão no momento, mas é ineficaz, é perigoso. Amaldiçoar a outros Deus, por pior que seja o seu comportamento, é transgredir esses limites. É muito importante ver, e quem já atuou no trabalho comunitário ou em outro tipo de trabalho sabe que está na posição de liderança que decidir para agradar a todos é impossível. Sempre vai haver alguém insatisfeito com a situação. E aí a pessoa descarrega a raiva. Porque eu tenho que fazer isto? Não podia pedir, não é muito pedir o agradecimento, mas ser difamado, amaldiçoado, é mais do que se esperava. E isso responde que, ao trabalhar pelo bem comum, alguém se ofenda e reage negativamente. É muito importante deixar aqui que não tem como fazer uma omelete sem quebrar os ovos, faz parte. Então, muitas vezes só fazemos coisas, não somos apreciados e é desta forma, muito complicado. Uma outra coisa é que devemos observar que se nós tomarmos as nossas rédeas, ao invés de deixar que a Hashem decida os rumos dos acontecimentos, entramos em problemas graves e erramos seriamente. E quem amaldiçoa a si mesmo e aos outros, perde a sua oportunidade de abençoar a outros. Shabbat Shalom, vamos falar da Torá a todas as nações.